Graça e a paz do Senhor Jesus. Nosso texto está em Lucas capítulo 7, versículo 11. Deixa eu contar esse negócio aqui, que é a hora que eu começar a dar... Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Cristo, a única esperança. Mesmo assentado, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, minha ACF famosa, e depois nós estaremos orando ao Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, algumas traduções vai dizer pouco tempo depois, mas nós vamos nos ater no dia seguinte. E pouco tempo depois pode ser no dia seguinte. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra, esse texto em nossos corações. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante do teu altar, submissa à sua vontade, esperando ouvir do Senhor a voz que falará certamente aos nossos corações, que nos ensinará. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra no nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. Em todos os momentos desse culto, nós estamos aqui submissos ao Senhor, precisando do Senhor, carecendo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E por isso, Pai Santo, nós clamamos, o Senhor que conhece cada coração aqui, cada necessidade, e certamente falará a cada um segundo a Tua vontade, segundo a inspiração do Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, nos guarda de pecar contra Ti. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Pedro escreve na sua primeira carta, dizendo assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeiro versículo, Pedro, não tem nada a ver com o nosso texto por enquanto, só fala da esperança, que é o tema nosso, Cristo a única esperança. Pedro está dizendo que devemos estarmos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa esperança. Primeiro desafio: você está preparado no seu coração, você está preparado para
dá explicações sobre a, a esperança que há em vós, a razão da esperança que você tem? Você está preparado para isso? Isso é o que Pedro diz. Devemos estar preparados para responder, e responder com mansidão. A pessoa que pedir a razão da nossa esperança, com mansidão e temor a Deus. Então, a mensagem da palavra de Deus sempre é desafiadora para nós, para o nosso coração. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Jesus Cristo, esperança nossa. Assim fomos ensinados, Cristo em vós, esperança da glória. A esperança é um dos pilares que permanece. Lamentação capítulo 3, versículo 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom ter esperança. O texto que lemos sobre a viúva de Naim nos transporta para o campo da esperança e nos dá certeza que Cristo é essa nossa única esperança. Cristo é a nossa única esperança. Quero compartilhar, usando o próprio texto, alguns pontos que podemos refletir em Cristo sendo a nossa única esperança. Primeiro ponto: Cristo a única esperança para o dia que se chama hoje. O dia seguinte, eu penso assim, Jesus estava na palavra de Deus dizendo que no dia seguinte ele foi à cidade de Naim, só no dia seguinte que aconteceu o encontro. Mas no dia antes, já havia na cidade de Naim uma situação de velório. Já havia naquela cidade, aquele jovem já havia sido morto, e estavam provavelmente esperando o outro dia para ser sepultado. Então, o dia que se chama hoje é o dia de encontro nosso com o Senhor Jesus. O dia seguinte para nós é o dia que hoje é o dia determinado por Deus, por Ele mesmo, pelo Senhor Jesus. É o dia que Ele saiu para um encontro, para ir à cidade de Naim. Aquela mulher era viúva, já havia perdido seu marido. Ela já havia sentido a dor da separação, a dor de perder alguém muito próximo dela. Ela já vivia esse luto. Eu não sei por quanto tempo, mas ela já havia perdido o seu esposo. Ela vivia com seu filho, seu único filho. Agora está morto seu único filho. Tudo que ela tinha como família. E família não se trata de comer e beber, vestir. Família é relacionamento. Família é amor, é compreensão, é respeito, é amizade. E ter alguém para dividir tudo que temos. Família é ter alguém para dividir tudo que somos. O que temos e o que somos. Então, quando nós perdemos alguém, um ente querido, nós sentimos muita falta, porque durante a vida nós vivemos junto, nós temos comunhão, nós temos um relacionamento, e quando acontece de perdermos, então o sofrimento vem mesmo. Há uma parte que não está presente mais.
Quando um parente viaja para algum lugar, nós podemos sentir a sua falta, mas ainda estamos pensando na sua volta e no reencontro. Mas na morte nós não sabemos, nós sabemos exatamente que não teremos mais esse encontro neste mundo. No dia seguinte, do versículo 11, que diz: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Nesse dia seguinte é o dia que sai o cortejo, que vão para o sepultamento, vão para o cemitério. Estava a caminho do cemitério para sepultar o seu filho e assim separando para sempre a mãe do seu único filho, do seu amado filho, daquele único que vivia com ela. Imagine você quando perde uma pessoa, mesmo tendo várias outras, parece que aquelas outras não têm, perderam valor, porque quem tinha valor só é aquela que partiu. Porque a nossa vida parece que se envolve com aquela ou aquele que partiu. E por mais que apareçam os consoladores, nós não temos essa consolação de pessoas simplesmente dizendo para nós algo bom de se ouvir, algo consolador. Assim é a separação daquelas pessoas que fazem diferença na nossa vida. No dia seguinte, diz o texto que Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Quando nós que cremos exatamente que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece o coração de cada um, conhece o que você está fazendo aqui, conhece por que você entrou aqui. Jesus conhece exatamente. Jesus conhece o teu sofrimento, Jesus conhece a tua ansiedade, aquilo que você sofre, por que você sofre. Jesus conhece perfeitamente todas as coisas. E ele conhecia não de perto, né? Como diz um cântico aí, não sou só Deus de perto, de longe, mas de perto, de longe. Jesus conhece, Jesus é um Deus de perto, de longe. Ele conhecia exatamente o sofrimento daquela viúva. E ele já tinha num plano eterno de ir para aquela cidade, para a cidade de Naim. Podemos pensar, porque nós temos pensamento, podemos imaginar qualquer coisa. Se Jesus tivesse ido para uma outra cidade, podia ser que na cidade toda não tivesse morrido ninguém. Podia ser que na cidade toda que ele foi, tivesse morrido mais que uma pessoa. Mas ele tinha no seu plano de ministério aqui na terra, ir à cidade de Naim. E eu gosto de pensar aqui, que todas as coisas estão exatamente conforme está escrito, conforme foi determinado no céu ainda. Eu gosto de pensar isso. Porque eu sei que nós não estamos vagueando aqui de qualquer jeito. Se Jesus passou na sua vida um dia, se você entendeu de Jesus, se você realmente compreendeu as coisas de Jesus, não foi por acaso, não foi de qualquer jeito, foi trabalho. Se você entendeu que você precisa mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, não é por acaso, é porque o Espírito Santo tem incomodado e é porque as coisas estão determinadas para você crescer realmente, porque a palavra de Deus diz: antes crescei, frutificar e santificar, é o crescimento. Isso é ordem de Deus para cada um de nós. Seja santo.
Então Jesus saiu rumo à cidade de Naim. Você vai falar qual foi o motivo? Poderia ter vários motivos. A verdade é que ele saiu de onde já tinha feito vários o ministério, trabalho ali nos versículos anteriores, curas do filho do centurião, e ele cumpriu os ministérios, mas é hora de ir para a cidade de Naim. E ele foi. Foi para a cidade de Naim no dia seguinte. E no dia seguinte estava chegando na cidade aquele que é a única esperança. Ele estava ainda fora da cidade, próximo à porta da cidade. Aquele que é a única esperança. Aquele que muda a situação, aquele que tem poder. Poder de restaurar a vida, poder de restaurar, poder de consolar, ele tem poder. Ele é todo poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Todo o poder pertence a ele. E tudo o que aquela mãe podia ter feito para o seu filho, para que seu filho não morresse, ela fez. Ela correu atrás. Com certeza muitas receitas caseiras, né? Porque é isso que acontece até hoje. O que tem de receita caseira aí para tosse, não, todo mundo tossindo, mas o que tem de receita caseira, mas a turma continua tossindo. Então, receita caseira não é todo suficiente, porque a turma tosse ainda. Mas aquela mulher, certamente ela correu atrás de muitas coisas. E o que restava fazer aquela mulher? Sentir a dor, sentir a separação, chorar. Era o que restava para ela. Ela então chorava e acompanhava a saída da cidade, rumo ao lugar que o filho ia ficar completamente separado dela. A tristeza daquela mãe era tão grande que ela chorava copiosamente e a multidão chorava com ela. Ela chorava muito e a multidão sentia tristeza junto com ela. A sua dor não pode ser, a dor daquela mãe não pode ser compartilhada com qualquer um. Não tem como ela mostrar, compartilhar aquela dor. Ela apenas chorava e sentia a sua dor. Não tem como ser compreendida por outros que não está passando pela mesma situação. A multidão chorava com ela. Segundo ponto, Cristo, a única esperança de consolação. Esperança de consolação. Uma mãe querendo ser consolada, passando naquela estrada, próximo ao caixão, ou onde levavam seu filho. Mas naquele dia o Consolador veio ao seu encontro. E aí nós podemos parar mais um pouco para entender que Jesus veio ao encontro. Mais uma vez eu quero chamar a atenção de você. Jesus, ao ouvir essa palavra, a participar desse culto, ao entrar aqui,
é Jesus vindo ao encontro, ao seu encontro, para te consolar, para te ajudar, para fazer você entender coisas que talvez você nunca entendeu. Compreender que nós somos salvos pela graça de Deus. Que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Que nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12, quando recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. Pela fé, aos que creem no seu nome. Talvez você hoje esteja chorando por dentro, precisando de consolação. E quando já não tem força mais para lutar, Jesus chega. Jesus o encontra. A encontra. Há umas promessas de consolação para nós. Promessa de consolação, promessa do Consolador, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 18. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A promessa de Jesus, aqueles que creem, aqueles que receberam a mensagem do Evangelho no seu coração, aqueles que creem em Jesus, que receberam Jesus, eles têm uma promessa do Consolador. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Eu enviarei o Consolador, ele estará em vós. Jesus não nos deixa. Jesus tem uma consolação para o seu coração, para o nosso coração. 1 João Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ainda diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, Consolador, Ele faz acontecer no nosso coração aquilo que nós não temos capacidade de fazer. O Espírito Santo faz. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Consolados. 2 Coríntios capítulo 1, de 3 a 5, diz que Jesus é o Consolador. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 3 a 5, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Cristo é a única esperança que temos. A consolação de Jesus, ela veio para aquela mulher com apenas uma palavra. Versículo 13 diz que, vendo-a, moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Ele tem o direito,
o poder de dizer essa palavra. Alguém que perdeu o seu ente querido, ele tem o direito de dizer, o poder de dizer. O amor e toda a misericórdia dele, e toda a graça dele, não chores. Não chore significa, nas palavras de Jesus, tomar em seu colo, é como se pegasse uma criança, se colocasse no seu colo e começasse a ninar. E fazer com que aquela criança não sentisse mais o sofrimento, não sentisse mais a dor, não sentisse mais sozinha. Ela está segura nos braços de Cristo. Não chore, essas palavras não chores, não sofra mais por isso. É uma palavra de consolação que traz a pessoa para dentro dessa esperança, dessa única esperança, que traz a pessoa para dentro dessa misericórdia, dessa graça, dessa compaixão que só Ele tem. Não chores. É a palavra de esperança. Jesus naquele dia foi a Naim. Naquele dia ele tinha um encontro. Naquele dia alguém estava precisando de consolação. Naquele dia aquela mulher voltou a ter esperança. Terceiro ponto. Cristo, a única esperança de vida. Irmãos, nós não temos vida por nenhum outro meio. Pedro, pregando a última mensagem que eu preguei aqui, Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único. 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Há um só. Não há outro meio de salvação, há um só, é Jesus. Não há outro meio de esperança, não há outro meio de consolação, é Jesus. E é interessante que aqui, a única esperança de vida, nós vemos aqui, havia uma multidão seguindo a Jesus. Uma multidão vinha com Jesus. Agora, pense nessa multidão. Os olhos dessa multidão estavam nos sinais, milagres, em tudo de bom que Jesus fazia. E nós podemos ver no ministério de Jesus sempre uma multidão seguindo. Mas de que maneira essa multidão sempre seguiu? No dia que a mensagem chegou ao seu coração, elas falaram: duro é para nós esse discurso. E foram embora. Quando se partia pão, quando se tinha alguma coisa, alguns milagres, alguns sinais, então a multidão estava ali, apreciando aquilo. Mas é interessante que ainda hoje nós podemos ver isso, de uma multidão que segue Jesus, olhando para sinais, o que Jesus vai fazer, o que vai acontecer, vai abalar isso aqui, as estruturas da igreja, vai levantar fogo do altar, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Que sinais nós vamos ver? E começa a seguir Jesus. E essa multidão estava ali andando atrás de Jesus.
Jesus disse que ia para uma cidade chamada Naim e eles foram junto. O risco que corre essa multidão ainda hoje, Jesus, por tudo de bom que ele faz, os sinais, as maravilhas, os milagres na vida dos outros. Sinais, maravilhas, coisas que acontecem. Olha, tem acontecido várias coisas, que bom. Na vida de quem? Na vida dos outros. Andando, olhando para Jesus, acompanhando Jesus, vendo o que Jesus faz na vida dos outros. Essa multidão seguia Jesus. Que Jesus salva os outros. Mas pergunta para ele, você tem certeza da sua salvação? Eu ainda tenho dúvida. Se Jesus vier buscar hoje a sua igreja, você estará com Ele? Irá com Ele? Eu ainda preciso pensar direito nisso. Eu tenho que entender mais sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus salvou. Tem uma mensagem de salvação, mas a pessoa ainda não creu que isso pode acontecer na sua própria vida. Ela não recebeu essa mensagem, esse evangelho na sua própria vida. Então aqui havia uma multidão. Jesus tem esperança, tem enchido de esperança a vida dos outros. Mas havia uma outra multidão. E essa multidão, cheia de reflexão e tristeza, acompanhava o sepultamento. Acompanhava o morto. Pensa, numa multidão olhando para Jesus, acompanhando Jesus, querendo ver milagres, sinais, maravilhas, ver coisas que acontecem na vida dos outros. E de repente encontra uma outra multidão que vem cheio de tristeza, porque a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes 7:2, bom é ir na casa que há um velório, que há um morto, porque ali há reflexão, você começa a entender a vida e a morte. Então há sempre nesse lugar reflexão. Mas havia ali uma multidão cheia de tristeza, refletindo, certamente, em tudo aquilo. Mas para onde estavam seus olhos? Para onde estavam seus olhos? Elienai, para onde estão seus olhos? Voltados para a porta do cemitério. A multidão olhava para a porta do cemitério, porque era lá que eles estavam carregando o féretro. Ali é que eles iam sepultar aquele jovem. E aí, irmão, mais uma vez, essa multidão, posso estar no meio dela? Cheio de reflexão, cheio de sentimento, até chorando junto. Mas meus olhos estão olhando para o cemitério para chegar o momento, a hora do sepultamento, a hora da despedida, apenas isso. Uma multidão estava cheio de sentimento e tristeza, tomava conta deles, daquela multidão. E o consolo era pegar nas mãos daquela mãe, daquela viúva, e chorar com ela. É aquele consolo de que eu estou aqui. E eu apenas consigo chorar com você.
procuravam entender sobre a morte, até refletiam sobre a morte, sem entender nada da vida. Duas multidões. Mas quem estava no meio daquelas multidões? Das duas multidões? Uma que acompanhava Jesus, outra que vinha acompanhando o morto para ser sepultado. Essas duas multidões estavam em torno do Evangelho. Que maravilha! Algo vai ser diferente. Alguma coisa vai acontecer de diferente, porque o Evangelho está ali. As multidões estão em torno do Evangelho. Não é o Evangelho o poder de Deus para a salvação daquele que estava morto em delitos e pecados. Diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos sem vida. Quando o Evangelho chegou até nós, quando Jesus nos salvou, estávamos, como foi lido aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, destituído da glória de Deus, quando Cristo estendeu a sua mão e nos salvou. Não é o Evangelho o poder de Deus para a salvação de todo que crê, não é o Evangelho de Jesus indo ao encontro do outro para lhe dar vida, não é o Evangelho que veio ao nosso encontro para nos dar vida. Não é o Evangelho Jesus estendendo a sua mão e proferindo a sua palavra? Levanta-te. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação é a palavra dele dizendo a nós: levanta-te. Não é a mão estendida no lamaçal do pecado, lá em Isaías 40, o Salmo 40, estendendo a mão, tirando e nos colocando num lugar seguro, colocando um novo cântico na boca, colocando vida, colocando um novo andar em Cristo, colocando nova esperança. Não é o Evangelho a salvação daquele que sabe que estava morto, mas com o encontro que teve com Cristo, agora está vivo e fala com Jesus, como esse jovem. No versículo 14, chegando Jesus, tocou o esquife e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Uma nova vida. Jesus tem uma nova vida para você. Não importa da sua situação. Não importa do que você está sofrendo. Jesus tem um novo consolo para você. Jesus nos dá esperança. A verdadeira esperança. A única esperança. Jesus é a nossa única esperança para aqueles que precisam de consolação, que sofre, para aquele que precisa de um encontro real com Cristo. Não importa a multidão, o encontro é daquele que estava morto e reviveu. Eu gosto do encontro de Jesus com o cego, aquele jovem que ele falou: vai ao tanque de Siloé e lava, e depois do encontro com os fariseus lá, falou: quem te curou? Ele falou: não sei. Como aconteceu? Um homem cuspiu no chão, fez barro, untou meus olhos com aquele barro, disse: vai ao tanque de Siloé e lava e você vai ver. Eu fui, lavei e vi.
Quem é ele? Não sei quem é ele. Eu só sei que ele disse que eu iria ver e eu vi. Eu só sei que esse Jesus salva e eu fui salvo pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu só sei que esse Jesus consola e eu fui consolado todas as vezes que eu pedi consolação. Eu só sei que esse Jesus dá vida eterna, porque ele prometeu: eu lhe dou a vida e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão, porque meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Ninguém pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Aquele que precisa de um real encontro com Cristo, Cristo está a caminho. Porque você, encontrando com Cristo, o que você vai ouvir dele é: levanta-te, eu te darei vida, e vida eterna. João 10:10, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te conforte, que Deus te salva nessa noite. Que você, ao sair daqui, fala assim: eu estou saindo daqui salvo em Jesus Cristo. Não pelos meus méritos, nem não pelo que faço, por nada disso, nem não por obras, mas pelo poder de Deus de salvar. Eu sou salvo por causa dele. Eu sou salvo por ele. Pelo amor, pela graça, pela infinita misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe.